Olá, boa noite, eu sou o Padre Beto e começa mais um Humanidade Livre, um programa que tem o apoio cultural da Alimentos Mesani. Mesani você conhece, né? É tradição, é qualidade, você sabe o que consome. Então confira aí os alimentos Mesani no seu site www.mesani.com.br. E a Humanidade Livre é uma proposta de você parar um pouco para pensar sobre a vida. Nós vamos dar pistas para que a gente possa refletir um pouco sobre a nossa existência e como nós estamos conduzindo essa existência, se nós estamos realmente conduzindo para uma existência feliz, para a felicidade, não só nossa, mas também do mundo. Se você quiser conferir os outros programas, é só entrar na minha página no Facebook, Padre Beto Bauru, ou então na página da TVC Bauru, no Facebook, ou então nos nossos canais. No canal do YouTube Padre Beto, o canal do YouTube TVC Bauru, lá tem todos os programas que nós já exibimos aqui pela TVC Bauru. E nós começamos hoje uma nova fase, nós vamos refletir um pouquinho sobre a nossa existência através da história da filosofia. Lembrando que história da filosofia é filosofia ou não é história da filosofia. Ou seja, história da filosofia não é somente relembrar o que os filósofos durante a história da humanidade refletiram, não é? Ou criaram, construíram como filosofia, como pensamento, como visão de mundo, mas é trazer isso para os dias atuais e refletir através deles a nossa realidade. Ou seja, à medida que eu vou lembrando da história da filosofia, eu vou também fazendo filosofia, ou seja, construindo uma visão de mundo, analisando a nossa realidade, pensando um pouco sobre a nossa realidade. E é claro que a gente vai começar hoje com Sócrates, não é? E eu estava me preparando para o programa e eu lembrei de um livro muito interessante também sobre Sócrates, mas é um livro que fala sobre Sócrates, Jesus e Buda. Eu gostaria que a técnica colocasse a capa do livro na tela, e eu gostaria de recomendar esse livro para você, que você, quando puder, comprar esse livro, que é um livro muito interessante. O autor ele faz uma comparação entre a vida de Sócrates, Jesus e Buda. É esse livro que está aí, Sócrates, Jesus e Buda, três mestres de vida. Foi um livro que eu achei assim no aeroporto, entre as viagens que eu fiz até agora, e valeu realmente a pena ter lido esse livro. Fica como dica para você, tá? Não perca a chance de ler esse livro, porque ele é muito enriquecedor. Bom, eu gostaria de mandar um abraço para o Padre Alessandro De Luca, lá de Vicentina, Mato Grosso do Sul. Mandar um abraço para Vânia Oliveira e também para Tânia Mário Luz. Muito bem, vamos lá então. Sócrates, ele não pertencia à aristocracia ateniense. Ele é um ateniense, mas ele não pertencia à aristocracia. Ele é filho de um artesão e de uma parteira. E Sócrates ele lutou na Guerra do Peloponeso, mas ele vai fazer uma outra guerra em Atenas, uma guerra contra os sofistas. Quem eram os sofistas? Sofistas eram professores de oratória. E para entender isso, nós temos que ver o contexto. Sócrates vivia na polis grega, na cidade-estado grega, Atenas, e Atenas vive num regime de democracia. E é uma democracia direta. Nem todos participavam, porque os escravos estavam fora, as mulheres não podiam participar e os jovens também não. Então eram homens, adultos e livres que podiam ir à ágora e participar dos debates sobre os rumos que Atenas deveria tomar. E a participação era na base do debate, da oratória, ou seja, eu deveria defender a minha opinião sobre determinado assunto. Daí então a importância dos sofistas. Os sofistas eles eram, na verdade, professores de oratória. Os sofistas não acreditavam que a gente podia alcançar a verdade objetiva das coisas, mas eles acreditavam que eu podia argumentar bem sobre a opinião que eu tinha sobre as coisas, aquilo que os gregos chamavam de doxa, opinião. Então as pessoas tinham uma opinião e ia defender essa opinião em praça pública, no debate democrático, no debate direto, da democracia direta. E Sócrates ele vai contra os sofistas. Por que ele vai contra os sofistas? Primeiro porque os sofistas cobram o seu ofício.
não é? E Sócrates acha que o conhecimento não pode ser cobrado, ele tem que estar acesso a todos, não é? Acessível a todos. E em segundo lugar, e o principal, Sócrates ele acredita que nós podemos ir em busca da verdade sobre as coisas. Não é possível que nós não podemos construir um pensamento racional sobre o mundo dos seres humanos. E não é possível que nós fiquemos somente em opiniões, mas que nós podemos realmente entrar e analisar os fenômenos e descobrir a verdade objetiva desses fenômenos. E aí que ele vai então contra os sofistas, ou seja, o importante não é a oratória, mas é a descoberta da verdade dos fatos, não é? E aí Sócrates então ele começa a gerar esse debate, não é? A construir esse embate com os sofistas, não é? E o que é mais importante em Sócrates é que antes de Sócrates, é claro que existiam filósofos, e filósofos muito bons, mas filósofos que construíram uma cosmologia, ou seja, eles buscavam a verdade relacionada ao cosmos, relacionado ao universo. E o que Sócrates faz? Ele traz a filosofia para o mundo dos seres humanos. Ele traz a filosofia para o comportamento humano na cidade, na polis. É claro que a cosmologia, a análise do universo, da natureza, vai continuar, não vai desaparecer. Mas o que Sócrates faz é chamar a atenção da filosofia para o comportamento humano, para a vida do ser humano na polis. E ele acredita que, através dessa filosofia, nós podemos descobrir a essência das coisas. Que coisas? As coisas relacionadas ao ser humano e ao relacionamento humano. Então, na verdade, o que Sócrates quer é descobrir a essência do homem. Não o homem indivíduo somente, mas aquilo que é humano. O que nos caracteriza como seres humanos. O que está relacionado ao ser humano e os seus relacionamentos, essas coisas podem ter conceitos universais, não é? É aqui que Sócrates vai entrar. E para isso ele vai desenvolver um método, que é o método da maiêutica. Maiêutica em grego significa parto. Então, o que Sócrates tenta fazer é o parto. Talvez ele tenha homenageado a sua mãe, não é, quem sabe, mas ele, através desse método, ele tenta tirar as ideias das pessoas, ou seja, o conceito sobre as coisas das próprias pessoas. Então Sócrates chegava nas pessoas e dialogava com elas, questionando, perguntando. Ele chegava com a postura: bom, eu sou ignorante, eu não sei, eu gostaria de saber de você, o que você acha sobre isso? Não é? E a partir daí Sócrates ia questionando e perguntando cada vez mais, até que as pessoas começavam a perceber que elas defendiam opiniões sobre as quais elas não tinham um conhecimento muito sólido, um conhecimento muito profundo, era um conhecimento superficial. Ou seja, as pessoas iam descobrindo as contradições das verdades prontas que elas defendiam. Com isso, Sócrates ganhou a admiração de muitos jovens, mas também ganhou muitos inimigos por parte dos chamados sábios da época. Aqueles bem preparados pelos sofistas que sabiam a arte da retórica, mas não tinham muito fundamento sobre suas ideias. Não tinha muita base nas suas ideias. E Sócrates se colocava como aquele que não sabia. Isso vai fazer com que o oráculo de Delfos chame Sócrates de o homem mais sábio do mundo. Por quê? Porque é o homem que admite a sua ignorância. E começando o diálogo justamente dessa forma, surge aqui a primeira máxima, o primeiro princípio socrático. É o famoso princípio só sei que nada sei. E o que significa esse princípio só sei que nada sei? Ou seja, se eu realmente analisar, o conhecimento mais objetivo que eu tenho é o meu desconhecimento. Ou seja, é a minha ignorância. É o que eu não sei. O que há de mais certo do que eu sei, o resto pode ser questionado. Mas o que há de mais certo do que eu sei é que eu não sei.
Essa ignorância é a coisa mais certa do nosso conhecimento. Não é? Ou seja, todos nós ignoramos muitas coisas. É o que Hegel vai falar muito mais tarde, de que a realidade é muito maior do que o nosso conhecimento. Então nós temos muito que conhecer ainda sobre a nossa vida, sobre o nosso universo, sobre nós mesmos. Né? E a partir do não sei, que eu só sei que nada sei, ou seja, dessa postura de ignorância, de admitir a minha ignorância, eu vou em busca do conhecimento. A pessoa que fica com verdades prontas, com opiniões somente sobre as coisas, sobre a realidade, ela não vai em busca do conhecimento. Ela fica com a ilusão de que ela sabe. Não é? Ela fica com o óbvio. Não é? E o óbvio é uma coisa que nos cega. Não é? O que é o óbvio? O óbvio isso aqui é um copo com água. Isso é óbvio que é um copo com água. Mas se eu ficar simplesmente com esse conhecimento, isso aqui é um copo com água, o meu conhecimento para, ele fica superficial. É claro que em torno desse copo com água existe todo um universo. Por trás desse copo existe uma fábrica que fabrica copos, existem operários que trabalham nessa fábrica, que ganham um determinado salário, existe o dono dessa fábrica que lucra com o trabalho desses empregados. Essa água aqui, ela foi comprada, existe alguém que detém a propriedade de uma fonte de água e que engarrafa essa água, engarrafa com plástico muitas vezes, um plástico que vai demorar muito para se deteriorar na natureza. Enfim, existe todo um universo a ser conhecido em torno desse copo de água. Se eu fico só com a constatação óbvia, isso daqui é um copo de água, meu conhecimento para, meu conhecimento estaciona. E isso faz com que o ser humano se empobreça. E não só isso, daqui a pouco vou falar o perigo maior de ficar na ignorância. Então a ignorância socrática, a constatação da ignorância socrática é levar o homem para o conhecimento. Então Sócrates diz, bom, se eu sou ignorante, se eu não sei, então vamos colocar em prática aquilo que está escrito no portal do oráculo de Delfos. Estava escrito no portal do oráculo de Delfos, conheça-te a ti mesmo. Então aqui vem a segunda máxima socrática, conheça-te a ti mesmo. E o conhecer a si mesmo não é somente um conhecer intrínseco, não é somente um conhecer sobre a minha pessoa, mas é o conhecer sobre tudo aquilo que está relacionado ao ser humano. As nossas relações humanas, as nossas virtudes, as nossas atitudes, aquilo que nós podemos viver. E principalmente para Sócrates, a essência do homem que está vivendo na polis, ou seja, a essência do homem que vive na cidade, a essência do homem que se relaciona em sociedade. Essa é a busca do conhecimento que nós devemos fazer. Por isso que Sócrates é um marco na filosofia. Por isso que nós chamamos os filósofos que vêm antes de Sócrates de pré-socráticos e depois de Sócrates, então, o início da filosofia ocidental. Mas a gente continua, a gente vai fazer um break comercial, a gente continua no próximo bloco. NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom.
Olá, eu sou o Padre Beto e você está assistindo Humanidade Livre. Humanidade Livre é um programa que tem o apoio cultural da Alimentos Mesani. Alimentos Mesani você conhece, é tradição, é qualidade, você sabe o que consome. Então confira os produtos da Mesani no seu site www.mesani.com.br. E Humanidade Livre é um programa de reflexão. É um programa que você para refletir um pouco sobre sua vida, não é? Através de alguns pontos de reflexão que a gente coloca aqui. Não é? Nós já abordamos vários assuntos nos programas passados. Se você quiser conferir os programas que nós já exibimos, é só entrar na minha página no Facebook, Padre Beto Bauru, ou então na página da TVC Bauru no Facebook. Ou então entrar nos nossos canais no YouTube, Padre Beto e TVC Bauru. Lá estão todos os programas que nós já exibimos. Até aqui nós refletimos sobre o Evangelho de Marcos, até o programa passado, e nesse programa nós estamos começando uma nova fase, que é, através da história da filosofia, nós vamos refletir um pouquinho sobre a nossa realidade. E estamos assim começando essa nova fase com Sócrates. No bloco passado, eu havia dito que Sócrates ele assume a postura da ignorância, ou seja, só sei que nada sei, desenvolve o método da maiêutica, ou seja, o método de perguntar às outras pessoas, aos chamados sábios da época e também aos jovens, sobre as coisas do cotidiano, sempre com a postura de que ele não sabe, não é? De que ele não domina isso, não é? E querendo tirar das pessoas o conhecimento que elas têm, fazendo com que elas percebam que elas falam mais do que elas verdadeiramente sabem. E isso acontece muito com a gente, né? Nós falamos muitas coisas, nós falamos sobre o tempo, nós falamos sobre democracia, falamos sobre o capitalismo, mas o que é tempo? O que é o tempo? O que é a democracia? O que é o capitalismo? O que é a pobreza? O que é o casamento? Enfim, nós falamos de várias realidades, mas não nos aprofundamos nessas realidades e, na verdade, não conhecemos essas realidades. Nós temos opiniões sobre elas, nós ficamos na doxa, né, que é a palavra grega para opinião. E muitas vezes até defendendo opiniões que nem são nossas. São opiniões que nós recebemos de outras pessoas ou dos meios de comunicação de massa e assim por diante. E Sócrates, através da máxima só sei que nada sei, ele admite a sua ignorância e propõe, olha, vamos colocar em prática o que está escrito lá no portal do Oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo. Lembrando que esse conhecer a ti mesmo não é um conhecer intrínseco somente, mas é um conhecer as coisas que estão à nossa volta e que pertencem à realidade do ser humano. Ou seja, é conhecer a essência do ser humano que vive em sociedade. Sócrates então acredita que nós somos capazes de um conhecimento objetivo sobre esses fenômenos que pertencem à nossa realidade humana. Ou seja, ele vai em busca do conceito, de conceituar essas coisas. Então ele vai indagar as pessoas, isso você pode conferir lendo o livro de Platão, A República, né? E outros livros também. Lembrando que Sócrates não deixou nada escrito. Os discípulos de Sócrates que escreveram sobre Sócrates e descreveram o seu atuar filosófico, não é? Mas ele vai questionar, por exemplo, aspectos humanos, como por exemplo a coragem, a beleza, a amizade, o amor, a justiça, não é? Então ele pergunta, bom, o que é coragem? Aí alguém responde, bom, coragem é o que eu fiz na Guerra do Peloponeso, defendendo o meu amigo. Aí Sócrates diz, bom, mas isso não é coragem, isso é um ato de coragem. Mas o que é a coragem em si? Como é que nós podemos conceituar isso? Como é que você pode descrever isso? Defender um amigo é um ato de coragem, mas o que é a coragem, afinal de contas? E aí então ele vai aprofundando com as pessoas e mostrando às pessoas que elas conhecem muito pouco do que essa palavra significa, afinal de contas, não é? O que é amizade? A amizade é o que eu tenho com Pedro. Mas isso é um relacionamento de amizade.
Mas o que significa amizade, afinal de contas? Então, Sócrates vai purificando as ideias e vai tentando buscar ou retirar das pessoas o conceito sobre esses fenômenos, né? E principalmente em relação à justiça. Nos 2 primeiros capítulos da República, ele vai justamente discutir com as pessoas, dialogar com as pessoas sobre a justiça. Por quê? Porque é um tema muito importante para Sócrates. Sócrates ele lutou na Guerra do Peloponeso, uma guerra que surgiu da arrogância dos atenienses, não é? E surgiu da decisão democrática dos atenienses. E aí Sócrates vai questionar não só o que é a justiça, não é? Mas ele vai questionar também a democracia. A democracia é um regime? É o regime correto? É o regime perfeito? Não é? Como é que pode homens numa praça pública que desconhecem a ciência política, desconhecem a economia, desconhecem a noção de justiça, tomar decisões tão sérias como, por exemplo, assumir uma guerra, como foi a Guerra do Peloponeso, que levou as cidades-estado gregas à ruína, não é? E Sócrates então começa a questionar esse sistema. Como é que podem pessoas que vivem de opiniões somente e não se aprofundam, não é, tomar decisões, não é, no sentido democrático, que é uma reflexão para nós também. Quer dizer, como é que nós podemos viver num sistema democrático se nós temos um sistema educacional falido, se nós temos um sistema educacional público que é sucateado, não é? E nós temos um sistema educacional privado que prepara os nossos jovens para o vestibular. Quer dizer, a intenção da escola particular é só essa, né? É praticamente essa. Depois colocar no outdoor a foto do seu filho, da sua filha que passou nas federais ou nas estaduais. Não é? Esse é o jogo das escolas públicas, é preparar para testes do vestibular. Mas, e a preparação do cidadão? E a preparação da pessoa que vai participar dessa democracia, como nós iremos participar? Não é? Elegendo candidatos. Candidatos que defendem ideias. E que ideias são essas? Como é que eu conceituo essas ideias? Não é? Como é que eu escolho um representante que vai lutar por ideias, e quais são essas ideias, e será que eu conheço verdadeiramente essas ideias? Não é? Então esse é um questionamento muito atual, é um questionamento que Sócrates lá no século VI, na Grécia Antiga, século VI a.C., ele vai fazer. E aí ele vai mexer com poderosos. Não é? Péricles é contemporâneo de Sócrates. Péricles vai fazer um grande discurso defendendo a democracia, que ele vive no regime mais perfeito do universo, não é? Que é a democracia, ele se orgulha disso. Então Sócrates ele vai mexer com poderosos a partir daí. E é por isso que ele vai ser acusado de perverter a juventude. E aí então ele vai ser condenado à morte, condenado a tomar a cicuta, que era um veneno. E Sócrates ele não foge, ele teve um mês para fugir. Os seus discípulos recomendam que ele fuja, mas ele não foge, ele permanece firme. Não, a democracia decidiu que eu devo morrer, então eu vou morrer, não é? Então eu vou tomar a cicuta. Ele acaba tomando a cicuta e morre, não é? E aí então ele demonstra com a sua própria morte que a democracia ela é falível, não é? Ou seja, ela pode tomar decisões que não são corretas, que não são justas. Não é? Por que não questionar? Por que não indagar? Por que não questionar, por exemplo, a própria democracia? Não é? Isso é uma questão de fazer filosofia. Agora, qual o sentido de eu sair da ignorância e ir em busca do conhecimento? Qual o sentido disso? Aí vem a terceira máxima de Sócrates, ou máxima socrática, que é muito pouco falada. A primeira é só sei que nada sei, que me leva ao conhece-te a ti mesmo. A terceira é domina-te a ti mesmo. Ou seja, se eu tenho conhecimento, eu domino a minha realidade. Mas se eu tenho conhecimento da agricultura, não é? Eu vou dominar
essa realidade da agricultura e eu vou saber plantar, eu vou saber colher. Não é? Se eu tenho o domínio do conhecimento de informática, eu vou saber manusear muito bem o meu computador e trabalhar nas redes sociais. Enfim, o conhecimento me leva ao domínio da realidade. E se eu não tenho esse conhecimento? Se eu não tenho esse conhecimento, fatalmente alguém vai me dominar. Não é? É o que acontece com a nossa realidade. A maioria das pessoas não tem o conhecimento do que é o capitalismo, por exemplo. Não é? Por isso são dominadas, não é? Por isso vivem num estado de pobreza, de miséria, muitas vezes, vivendo num país que tem uma Constituição que diz que a educação é para todos, que diz que a saúde é para todos e assim por diante. Não é? Isso é falta de conhecimento. Quando eu não tenho conhecimento, eu também eu sou dominado. Quando eu não tenho conhecimento, por exemplo, da minha força, não é? Hannah Arendt vai dizer que o poder surge da união das pessoas. Não é? Claro, se a classe do professorado não tem consciência do poder que ela possui através da sua união, o professorado nunca vai ter um salário decente. Não é? Se a população que depende do SUS não sabe da união que ela pode ter para ter o poder sobre o seu governante e ter uma saúde decente, essa população vai ter sempre o sofrimento de esperar na fila, não é, até ser atendido, se for atendido, antes de morrer. Não é? Enfim, o conhecimento faz com que eu domine a minha realidade. E é esse o objetivo do conhecimento. Eu ter o controle sobre a minha realidade. E aí vem a questão, né? Eu assumo a minha ignorância de que eu não conheço muitos aspectos da minha vida, não é? E ao assumir essa ignorância, eu vou em busca do conhecimento, eu vou em busca de conhecer a mim mesmo, não é? Para que eu possa me autodominar, eu vou em busca de conhecer a minha realidade, para que eu possa dominar e saber discutir sobre essa realidade. Essa é a grande questão. E esse é o grande objetivo do pensamento filosófico. Eu ir em busca do conhecimento para que eu possa dominar a minha realidade. E Sócrates, ele espalha essa semente, vai ter vários discípulos, entre eles Platão. E Platão nós vamos ver no próximo programa. Então no próximo programa nós vamos começar a ver a filosofia platônica, não é? E um pouco do pensamento do discípulo de Sócrates, que é Platão, que divergiu muito do seu mestre. Ficou revoltado com a morte do seu mestre, foi despertado para a filosofia, mas vai construir a sua própria filosofia. Quero mandar um abraço para Sueli Souza, Josafá Rocha, Maria Cristina, um grande beijo, Hélio Santiago, Denise Lins e a Cidinha Adorno Valente, um beijo também, tá bom? Gente, uma ótima semana, fiquem com Deus e até o próximo Humanidade Livre.